A nossa Constituição de 1988 fez uma promessa. E que promessa? Educação para todo mundo. Mas o que isso significa de verdade? Sabe, não é só ter um lugar para estudar. É uma garantia bem complexa, que envolve deveres para o Estado, para a família e para a sociedade inteira. Então, vamos juntos desvendar como essa promessa foi desenhada na nossa Lei Maior. Bom, o ponto de partida é esse aí, o famoso artigo 205. A palavra-chave aqui, sem dúvida, é colaboração. A Constituição basicamente diz que a educação não é um problema só do governo. Pelo contrário, é um projeto de todo mundo, que precisa da família e da sociedade participando ativamente. Essa ideia é a base para tudo que a gente vai conversar. Então, a Constituição classifica a educação como um direito social. E o que isso quer dizer na prática? É simples, mas é poderoso. Significa que o Estado não pode ficar parado. Ele é obrigado a se mexer, a agir. Tem que criar políticas, construir escolas, garantir professores, enfim, fazer o necessário para que esse direito vire realidade para todo mundo, e com foco claro em diminuir as desigualdades. Ok, mas educação para quê? A Constituição dá um norte bem claro com esses 3 objetivos. Primeiro, o desenvolvimento completo da pessoa. Segundo, preparar para o exercício da cidadania, para a gente saber nossos direitos e deveres. E terceiro, qualificar para o trabalho. É uma visão que vai muito além de decorar matéria, né? Pensa numa formação integral mesmo. Bom, para a gente entender tudo isso direitinho, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente fala da promessa em si. Depois, os princípios que guiam tudo. Aí, as garantias do governo, como as responsabilidades são divididas e, claro, como o financiamento funciona. Vamos mergulhar então nessa ideia central. A de que a educação, segundo a Constituição, é uma coisa muito maior do que só garantir uma cadeira na sala de aula. Agora, vamos entender as regras do jogo, porque a Constituição não só diz o que fazer, ela também estabelece os princípios de como a educação tem que ser oferecida no Brasil. Olha só, esses são os valores que formam a espinha dorsal da educação por aqui. A Constituição garante que todo mundo tem as mesmas condições de entrar e, tão importante quanto, de permanecer na escola. Garante também liberdade para aprender e ensinar e que várias ideias diferentes possam conviver. E, claro, um pilar fundamental. O ensino público tem que ser gratuito, sempre. E como fica a história das escolas públicas e privadas? A Constituição diz que as duas podem e devem coexistir, mas tem uma diferença crucial. As escolas públicas têm que ter uma gestão democrática. Já as particulares, elas têm liberdade de atuar, mas não é uma liberdade total não. Elas precisam seguir as regras nacionais e ser autorizadas e avaliadas pelo governo. Pensa bem, um sistema de ensino não existe sem gente qualificada e valorizada, certo? Por isso, a Constituição bate nessa tecla. Ela exige planos de carreira e um piso salarial nacional para os profissionais da educação pública. E o ingresso, só por concurso público. Isso não é uma sugestão, é um mandato, uma ordem constitucional. Certo? Agora, vamos para a próxima parte e ver como tudo isso se transforma em garantias de verdade. Ou seja, quais são os deveres específicos que o Estado tem com cada cidadão. Esse número aqui é importantíssimo. Ele veio de uma emenda à Constituição e mudou muita coisa. Hoje, a educação básica é obrigatória e gratuita para todo mundo entre 4 e 17 anos. Isso expandiu e muito o dever do Estado. E as garantias vão muito além da vaga. O Estado precisa assegurar desde a creche e pré-escola até o atendimento especializado para pessoas com deficiência. E repare nesses programas suplementares. Material, transporte, alimentação. Isso mostra uma preocupação não só com o acesso, mas com a permanência do aluno na escola. É sobre dar condições para que ele possa, de fato, estudar. Essa frase, direito público subjetivo, parece um juridiquês complicado, né? Mas o poder que ela tem é gigante. Na prática, quer dizer que o direito à educação tem nome e sobrenome. Qualquer cidadão pode chegar na justiça e exigir uma vaga para uma criança. E se o governo não cumprir, a autoridade responsável pode ser responsabilizada legalmente. É uma baita ferramenta de cidadania. Ok, num país com as dimensões do Brasil, como é que se organiza tudo isso? A Constituição pensou nisso e estabeleceu uma espécie de federalismo cooperativo. Cada nível de governo, União, estados e municípios, tem a sua parte da responsabilidade. Essa tabela aqui ajuda a gente a visualizar bem a divisão. A União, o governo federal, organiza o sistema como um todo e tem um papel fundamental de distribuir recursos para tentar diminuir as desigualdades regionais. Os estados e o Distrito Federal cuidam principalmente do ensino fundamental e médio. E os municípios ficam com a educação infantil e também uma parte do ensino fundamental. Bom,
Uma promessa desse tamanho, claro, custa caro. Precisa de muito investimento. Então vamos para a nossa última parte para entender como a Constituição garante a grana para a educação. Para garantir que não falte dinheiro, a Constituição estabelece percentuais mínimos de investimento. A União tem que aplicar no mínimo 18% da sua receita de impostos em educação. Já para os estados e municípios, o piso é ainda maior, no mínimo 25%. E isso não é negociável, é o mínimo obrigatório. E como esse dinheiro todo é organizado para chegar onde precisa? O principal mecanismo que a gente tem é o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ele funciona como um grande cofre que junta recursos de todo o mundo, União, estados e municípios, e depois redistribui para garantir um financiamento mais justo pelo país. E para onde vai essa verba do Fundeb? Olha que interessante, uma fatia bem grande, no mínimo 70%, tem que ser usada para pagar os salários dos profissionais da educação. Lembra daquele princípio da valorização profissional que a gente viu? Pois é, aqui está a garantia financeira para que ele aconteça. É legal a gente perceber que esses direitos não nasceram prontos, eles evoluíram. Essa linha do tempo mostra algumas mudanças cruciais na Constituição desde a criação do primeiro fundo, o Fundef, lá atrás. Depois, a expansão para o Fundeb, o aumento da idade escolar obrigatória e, mais recentemente, a criação do novo Fundeb, que agora é permanente. Então, para a gente amarrar as ideias, qual é o quadro geral? A Constituição transformou a educação num direito que pode sim ser exigido na justiça. É um dever de todos, guiado por princípios bem claros, como o da igualdade, e que é sustentado por dinheiro carimbado, ou seja, com o destino certo. E a gente termina com essa reflexão. A Constituição desenhou um caminho, um projeto poderoso. Mas o grande desafio, que continua até hoje, é justamente esse. Como a gente, como nação, transforma esse texto, essa promessa da lei, na realidade de cada sala de aula, de cada aluno, em cada canto do Brasil.